Olá, leoninos! Vamos tirar umas cartinhas para saber como é que vai ser o final de semana de vocês. O final de semana do dia 14, 15 e 16, né? Sexta, sábado e domingo. 14, 15 e 16 de novembro. Tô perdida aqui nas datas, meu Deus. Perdida no calendário. Vamos tirar essas cartinhas, ver o que a gente pode esperar aí desse final de semana. Vou lembrar para vocês que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, também pode acontecer de não ressoar e tá tudo bem. Se não ressoar, você pode assistir outros vídeos de outros signos que são fortes no seu mapa, ou pode me chamar para uma consulta individual, para a gente saber do seu momento, da sua energia, tá? Se ressoar com você, por favor, comente para eu saber, eu vou ficar muito feliz e vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, dar um joinha, uma hypada, qualquer coisa que possa me ajudar, eu vou agradecer de coração, tá bom? Então vamos começar com esse oráculo aqui, pedindo para o universo me fazer de canal livre e direto, para que através dessas cartas eu consiga receber as mensagens que busco, as respostas que procuro, sem interferência dos meus sentimentos, pensamentos, medos e desejos, para que os leoninos tenham uma mensagem mais direta e limpa possível. Vamos lá, gente. Vamos tirar 3 cartas desse aqui, ver o que pode dar de orientação ali. Vamos ver. Tirar uma carta. Vamos tirar essa aqui. Tenha fé em seus sonhos. Lua crescente. Vamos ver o que mais. Lua cheia em peixes, equilibre a espiritualidade e a realidade. E nó do norte, é hora de sair da zona de conforto. Sabe que eu vejo aqui, a gente se pega muito na nossa espiritualidade e tá certo, né? Mas às vezes a gente acha que só torcer, rezar, né, vai fazer algo acontecer na nossa vida. Eu acho que quando ele fala pra gente equilibrar a espiritualidade e a realidade, ele tá falando um pouco disso, né? A gente vive num mundo material, concreto, a gente precisa agir nesse mundo, não só ficar tentando contar com a ajuda da espiritualidade, né? Então, assim, tenha fé nos seus sonhos, realmente, se não perca esse fio que te liga à sua espiritualidade, mas realize as coisas no mundo concreto, né? E isso faz a gente sair um pouquinho da zona de conforto, querendo ou não, né? Especialmente para quem fica muito preso nessa coisa de rezar para conseguir as coisas e agir pouco, né? Então, acredito que esse seja o direcionamento, aí, o conselho que o oráculo está te dando. Vamos agora tirar 9 cartas, para a gente entender o que pode ser um pouquinho aí do nosso final de semana. No final de semana dos leoninos, né? Eu falo nosso, mas não é, eu não sou de leão. Vamos lá. 7 de paus. Gente, vai acabar a bateria do meu celular. Vou ter que dar uma pausinha aqui só para ligar na tomada. Vamos lá, continuando. Vou dar mais uma embaralhadinha aqui, para não perder o fio de energia dos leoninos. Bora. Vamos ver. Rainha de espadas. 6 de ouros. Depois eu vou falar ligando carta por carta, para a gente contar a historinha, né? 3 de copas. Eremita. 9 de espadas. Mais 3. Temperança. O mundo. E rainha de paus. Engraçado, a rainha de espadas e a rainha de paus saiu exatamente na mesma posição que saíram para os taurinos. Foram as únicas cartas que repetiram e saíram exatamente na mesma posição. Bom, vamos ver, né, se isso quer dizer alguma coisa. Vamos lá, vamos começar. 7 de paus. Depois rainha de espadas. E depois 6 de ouros. O 7 de paus, ele fala sobre resistir, se defender, ele fala sobre insistir, sobre persistir, né? Ele é uma carta, assim, de defesa, de luta, né? De botar limites, de se posicionar. Ele é uma carta muito nesse sentido, tá? A rainha de espadas, ela fala daquela energia de clareza, decisão clara mesmo, comunicação clara, ela não tem nenhum problema em cortar aquilo que ela precisa cortar, né? Sem sentimentalismo ali para tomar decisões. E o 6 de ouros, que fala da carta do dar e receber, da reciprocidade. Ela é a carta da caridade também, né?
E muitas vezes em relações desequilibradas, você pode estar falando que ou você está dando mais do que você está recebendo, ou você está recebendo mais do que você está dando, e você precisa reequilibrar essa balança aí, tá? Então, o que eu vejo aqui? Talvez, e só talvez, você está tendo uma clareza que de repente você... Eu vou falar relacionamento, e vocês entendam relacionamento como qualquer tipo de relação. A gente vai tentar entender aqui, tá? E você pode tentar encaixar na sua vida. De que tipo de relação a gente está falando? É amorosa, é de amizade, é familiar, é no trabalho? Eu acho que você está tendo uma clareza aqui, você está percebendo claramente que você está numa relação que a troca é desequilibrada e que você tem que ficar se posicionando o tempo todo. Ou ainda, você pode estar tendo uma clareza de que você vai ter que tomar essa ação de se posicionar, de traçar limites, né? Porque você precisa equilibrar uma relação ou porque você está insatisfeito, porque está desequilibrado, então você vai ter que meio que dar uma, não uma brigada, mas se impor um pouquinho, tá? Nessa troca, né? E eu acredito muito que a Rainha de Espadas aqui vem como você entendendo isso, tendo clareza disso. Tipo, não, se eu não tomar uma decisão aqui, se eu não me impor, me defender, né? Se eu não defender os meus valores, tudo, essa relação não vai ser recíproca como deveria ser, tá? Me parece um pouco isso. Vamos ver. Temos aqui uma carta da amizade, né? Da celebração, dos encontros, tá? Pode ser que a gente esteja falando de amizade, talvez, tá bom? Temos a carta aqui do eremita. A carta do eremita é uma carta sobre introspecção, em busca do conhecimento interior, né? Sobre iluminar o seu interno para se entender, né? Então é aquela carta do autoconhecimento. E temos o 9 de espadas aqui, tá? Bom, a gente está vendo aqui, provavelmente, você está passando por um período, né? Você está angustiado com alguma coisa, né? Ansioso, perdendo o sono por algo, e você está tentando se reequilibrar, tá? Eu acredito que a gente viu sobre equilíbrio aqui, né? Talvez essa situação que está desequilibrada e que você está tomando a clareza de que você talvez tenha que tomar uma decisão, seja algo difícil para você. Sabe aquelas pessoas, eu me incluo entre esse grupo, que tem dificuldade de impor limites? E aí você vê que a pessoa tá passando por cima de você, mas chega na hora de você falar alguma coisa, você não fala, e você fica com aquela coisa, puta, devia ter falado, devia não sei o quê. Então, isso te faz se isolar um pouco, às vezes, né? Você se retira um pouco, porque você não quer ficar ali debatendo com a pessoa, se posicionando com a pessoa, ou porque você não quer, ou porque você não pode, ou não pode no sentido de não consegue, né? Então isso acaba te isolando um pouco e te angustiando também, né? O eremita é engraçado, porque o eremita a gente fala sempre sobre olhar para dentro, no sentido de vamos nos conhecer, nos acalmar, mas nesse sentido aqui de que você está muito angustiado, pode ser uma coisa de se isolar, né? Se isolar de um grupo, né? De repente você tem um grupo de amigos aí, sei lá, grupo de pessoas, até na sua família, né? Você não tem um churrascão lá e tem alguém que passa do limite, você quer falar, mas não fala, né? É aquela tua tia que pergunta por que você ainda não casou, né? Aí você tem vontade de dar aquela, né? Aquele coice mesmo, mas você não dá, mas você sabe que você deveria falar algo, se defender, se posicionar, dar um chega pra lá, né? Porque ela passa um pouco do limite, então você acaba assim, ficando muito naquele pensamento do que eu devia ter feito, do que eu devia ter dito, nessa ansiedade, nessa angústia, né? Se isola de um grupo que se reúne para era para ser um momento bom, né? Deveria ser um momento bom. Me parece aqui que esse momento que deveria ser bom não está sendo bom para você. Tem algo acontecendo que você tem clareza de que você precisa se posicionar, tá? Então a gente está vendo isso aqui. Aí depois a gente vê, eu acho que até a conclusão, sabe, gente? Porque eu vejo aqui a Rainha de Paus. A Rainha de Paus é a rainha líder, a rainha que sabe o que quer, a rainha que decide as coisas, a rainha que se impõe, né? A rainha que atrai, ela é magnética, ela chama atenção. Me parece muito que é como se você conseguisse vencer, talvez, esse medo ou essa barreira de se posicionar, tá? Você chegasse lá e se posicionasse, tá? Eu dei esse exemplo da tia, mas pode ser qualquer coisa, gente, tá? Pode ser dentro de uma relação amorosa, pode ser num grupo de trabalho, num grupo de amigos ou num grupo familiar. A gente vê que a gente está falando de interação de pessoas, porque a gente viu o 6 de ouros, que é uma troca, né, que talvez não esteja acontecendo, o 3 de copas, que é
uma reunião de pessoas ali, né? Então dá pra ver que é um grupo, envolve um grupo de pessoas, mas eu tô vendo que você vai conseguir fazer isso, tá? Você vai conseguir tomar essa atitude. Eu vejo muito que você conseguindo fazer isso vai te trazer uma paz, né? Porque você estava sem paz aqui, vamos combinar? Você estava sem paz, mas você conseguindo, tendo essa força de agir como você sabe que você tem que agir, você vai se reequilibrar, se harmonizar, tá bom? Você pode, inclusive, se harmonizar com uma pessoa, de repente, né? A pessoa se ligar que não estava sendo legal, pode ser também, porque essa carta fala de fazer as pazes, também pode ser. Então, ou você ficando em paz com a pessoa, fazendo as pazes, enfim, deixando as coisas mais harmoniosas entre vocês, ou é você se sentindo melhor com isso, tá? E a gente vê um mundo, né, que é uma carta de realização, de conquista, né, uma carta, também fala carta de viagem, eu acho que aqui não é o contexto, mas eu vejo aqui o mundo como você finalizando essa questão, tá, deixando essa questão de lado, acabou, morreu, deu tudo certo, fiz o que eu precisava fazer, tô em paz comigo, caiu, tô em paz comigo ou com a pessoa, né, então assim, final feliz no sentido de foi feito o que precisava ser feito. E aí a gente vê aqui, ó, pra gente equilibrar, né, a espiritualidade com a realidade, né, aqui eu vejo mais essa coisa da realidade pesando muito, né, você realmente sabendo aquilo que você precisa fazer na tua vida, nas tuas relações, né, no teu mundo concreto, né, é hora de sair da zona de conforto, não bate muito com isso? Porque assim, quando a gente não consegue se posicionar, e eu posso falar com propriedade sobre isso, é um pouco de não sair da zona de conforto, porque é aquilo, né? A gente não se posiciona muitas vezes porque a gente não quer ser mal visto, porque a gente acha que a gente vai ser chato, porque a gente acha que a pessoa está exagerando nessa situação, não é para tanto, né? Ou porque a gente tem medo do conflito, né? Tem medo de chatear outra pessoa, enfim. É sempre olhando para o outro, né? O que o outro vai pensar, se ele vai ficar chateado, se vai ter briga, né? É sempre olhando para o outro. Então a gente meio que se protege quando a gente faz isso, né? A gente vive uma angústia, né? A gente fica ali remoendo, mas a gente não se compromete, de repente, numa briga, né, numa discussão. A gente não se compromete, a gente tá ali, ó, guardadinho na nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto não é boa nesses casos, na verdade, mas a gente fica ali sem agir, né, para se proteger de alguma forma, ou de comentário, ou da culpa por chatear alguém. A gente tá se protegendo, né, quando a gente não faz isso. Então, quando o oráculo fala ali para você sair da sua zona de conforto, para você agir mais na sua realidade, eu acho que está falando muito disso, tá? A gente tem ali também uma carta de tenha fé nos seus sonhos, né? Quando a gente vê essa linha de baixo aqui, né? E a gente fala de sonhos, a gente pode até encaixar uma outra história nisso tudo aqui. Ó, eu vou imaginar que, como essa carta fala de viagem, eu vou dar uma viajada aqui e montar uma história, ver se faz sentido para você. De repente, você tomou uma decisão de que você quer ir para outro lugar, fazer alguma coisa que você tá sentindo resistência das pessoas, tá? Então, você fica muito angustiado, né? Fica muito refletindo se você deveria ou não, o que é que você quer de verdade, né? Por conta de um grupo de pessoas ou alguma pessoa do seu grupo, né? Então, você tomou uma decisão ali que as pessoas estão te deixando ansioso, angustiado, porque elas estão resistindo de alguma forma a sua decisão. É uma decisão que você quer fazer para você se equilibrar de repente, tanto financeiramente como internamente, né? Temos até aqui uma carta de equilíbrio interno também, né? E talvez tudo isso aqui seja uma questão de algo que você quer fazer, que as pessoas estão resistindo, mas que você de repente faz porque você de repente quer viajar, mas enfim, é algo que vai te trazer uma realização e que você consegue fazer, consegue se harmonizar, seja com você mesmo, seja com as pessoas, mas você consegue realizar com essa energia da rainha de paus, tá? E aí caberia muito nesse conselho aqui, né? Tenha fé nos seus sonhos. Você vai fazer o que você sonha, o que você quer para você mesmo, né? Então, acho que faz sentido nesse contexto também. Isso pode conversar com um grupo de pessoas. A outra história que a gente monta pode ser para outro grupo. Tá tudo bem, é assim mesmo, é uma tiragem coletiva. Então, acho que é isso, gente. Eu espero que tenha, né, ficado clara aqui a história, as opções de história que a gente pode montar com essa carta, tá bom? Se vocês quiserem saber de vocês, é aquilo, né? Vocês me chamem. Eu tô com contato aqui na descrição. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ou dar um joinha, ou hypar, ou tudo junto, que eu vou ficar muito grata, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima.